Olá meninas, seja bem-vinda a mais um passo a passo desse canal. Quero apresentar a vocês esse lindo jogo americano que foi confeccionado em 3 cores, nas cores rosa, cru e cinza. Ele ficou com a medida aproximada de 48 centímetros de comprimento por 35 centímetros de largura. Ele está pesando aproximadamente 125 gramas. Eu confeccionei ele com a agulha número 4 no fio número 6 barbante. Essa videoaula é super fácil, até uma iniciante consegue confeccionar esse lindo jogo americano. Ele foi feito com 28 passos, a contar com o primeiro passo da correntinha inicial, mais 27 carreiras. Então, nós vamos dividir essas aulas, segue o passo a passo conforme as carreiras, que eu tenho certeza que você vai conseguir confeccionar. Ele tá muito lindo, muito delicado. Vou colocar um prato aqui em cima para vocês verem o tamanho ideal dele, tá? Eu costumo dizer que é um tamanho padrão americano, porque ele é um padrão um pouco maior confeccionado do que o comum no Brasil, tá? Então, eu fiz ele um pouquinho maior justamente para caber dentro de um padrão americano, que é um padrão um pouco maior, tá bom? Esse daqui é o nosso jogo americano. Ó, vou posicionar o prato aqui para vocês verem o tamanho dele, tá? Então, ele é um padrão bem mais largo e maior, tá bom? Esse aqui é um prato grande, prato raso grande, então ele é um tamanho bem bacana, dá para você colocar os talheres, acomodar os talheres bem legal nas laterais, né? Aqui nas duas laterais, e ainda colocar o seu copo, a sua taça aqui sobre o jogo americano. Então vamos ao passo a passo. O fio que eu tô usando aqui é o barbante número 6 com a agulha número 4. Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo 32 correntinhas. Vamos laçar o fio aqui na nossa agulha, dar uma voltinha aqui, dessa forma, prendendo o fio na agulha. E aí nós vamos puxar uma laçadinha, segura bem aqui na pontinha e puxa uma laçadinha, prendendo esse fio aqui dessa forma. Você laça, a partir daqui você vai contar as 32 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 32 eu volto com vocês. Fiz as minhas 32 correntinhas, lacei o meu fio na agulha e eu vou contar voltando 6 correntinhas, ó, contar a primeira a partir dessa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui na 7ª e vou prender e fazer um ponto alto. Dessa forma. Agora eu vou fazer mais 2 pontos altos a contar da correntinha à frente. Um ponto alto para o ponto de base e mais um ponto alto para o ponto de base, ficando aqui com 3 pontos altos, dessa forma. Aqui é a nossa volta do bico do trabalho e 3 pontos altos. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou pular 2 de base, 1, 2 e vou prender no terceiro, fazendo mais 3 pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3. Se você quiser que o seu trabalho fique um pouco menor, você só diminui a numeração da sua agulha, você pode usar a sua agulha 3,5 também, tá? E assim a gente vai trabalhar mais 2 correntinhas de separação, vou pular 1, 2 de base, no terceiro eu venho e faço mais 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Então a gente vai trabalhar aqui bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, até ficar com 5 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes de separação. Fiz aqui 3, vou fazer mais 2 e volto no final com vocês.
Trabalhei 5 bloquinhos de 3 ponto alto separado por 2 correntes. Cheguei aqui no final, sobrou 3 correntinhas de base. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui na última e faço um ponto alto. Subindo assim o nosso canto. Dessa forma. Então, ficou com 2 cantos vagos, tá? E os nossos bloquinhos de ponto alto. Para que o nosso trabalho dê certo o bico de acabamento, você precisa deixar os cantos livres, vagos, desse jeito aqui. Então, se você for ampliar o seu trabalho, você aumente de forma que os cantos fiquem com o quadradinho vago dessa forma aqui, tá? Então, vou subir aqui. Se você sobe o seu ponto alto, tem altura de 2 correntinhas, você sobe 2. Senão, você sobe 3 correntinhas, porque o meu tem altura de 3 correntinhas. Então, eu subo 1, 2, 3 para dar altura de um ponto alto, laço meu fio, vou virar o nosso trabalho dentro desse espaço vago aqui, vou trabalhar 2 pontos altos. Um ponto alto, laço meu fio dentro do espaço, mais um ponto alto. Dessa forma. Faço 1, 2 correntes de separação, laço meu fio, venho direto no intervalo aqui desse bloquinho de baixo e faço mais 3 pontos altos. Nessa carreira, a gente vai intercalando os pontos. De que forma? 3 pontos altos sobre os intervalos vagos e 2 correntes de separação. Ó, 3 pontos altos, 2 correntes de separação, no intervalo vago, 3 pontos altos. 2 correntes de separação, pulo os 3 de base, venho no intervalo, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de separação, pulo os 3 de base, venho no intervalo, mais 3 pontos altos. Vou fazer isso até chegar aqui no último ponto, pra gente fazer junto. Trabalhei 5 bloquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui no final, vou fazer 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio, vou pular aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, vai ter 1, 2 correntinhas, na terceira aqui eu vou prender com um ponto alto. Opa, perdão, desculpa. Dentro desse espaço, faço 2 pontos altos primeiro. 1, 2. E aí sim, vou pular aquelas 2 correntes de base e vou prender aqui na terceira, ó, com um ponto alto. Fiquei com mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, perceba que a primeira carreira, ela vai ficar com 5 bloquinhos de 3 pontos altos, a segunda com 6. E assim a gente vai intercalando. Para subir aqui, a gente sobe a altura do seu ponto alto. Se você tá subindo 2 correntinhas, você sobe 2. Se você tá subindo 3, que nem eu, você sobe 3. Então, 1, 2, 3, que é a altura do nosso primeiro ponto alto, tá? E aí, eu vou fazer mais 2 pontos, mais 2 correntinhas de separação. 1, 2. Por quê? A gente vai repetir essa primeira carreira de intervalo aqui embaixo. Então, eu viro o meu trabalho, pulo esses 3 de base, venho direto nesse intervalo, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Comecei aqui a nossa terceira volta da carreira. Vou fazer 2 correntes de separação e vou intercalando o trabalho. Pulo os 3 de base, venho no intervalo, 3 pontos altos. Então, sempre os intervalos abertos serão os 3 pontos altos, separados por 2 correntes. E vamos intercalando dessa forma. 2 correntes de separação, pulo os 3 de base, venho aqui mais 3 pontos altos. Vou fazer até o final e volto com vocês. Fiz os bloquinhos, cheguei aqui no último intervalo vago,
fiz 3 pontos altos, vou fazer 1, 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2 de base, aqui nesse último aqui, no primeiro ponto aqui, ó, na primeira correntinha, vou prender e fazer um ponto alto. Fiquei com um intervalinho vago aqui no final também. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, viro meu trabalho, venho dentro desse espaço, faço 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. 2 correntes de separação, 1, 2, pulo os 3 de base, venho no intervalo, 3 pontos altos. Duas correntes de separação, pulo de base, venho no intervalo, 3 pontos altos. Dessa forma, a gente vai seguir até o final. Intercalando. Vim trabalhando, cheguei aqui no último bloquinho, ó, fiz 3 pontos altos no penúltimo intervalo. Fiz 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio dentro aqui, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, e vou vir aqui na terceira correntinha e vou prender aqui, terceira contando 1, 2, na terceira aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Aqui nós fizemos 4 carreiras, dessa forma. Vou continuar fazendo, intercalando as carreiras, mais 15 carreiras à frente. No total, vamos ter 19 carreiras, tá? Então, o início do nosso trabalho, ele vai ter esse cantinho vago aqui, tá? E o final também vai morrer nessa última carreirinha aqui, de bloquinhos com os cantos vagos, para que o nosso canto dê certinho o acabamento. Então, agora, a partir daqui, você faz mais 15 e eu volto lá na 15ª para a gente fazer a última, finalizar a última junto. Fizemos as 4 primeiras carreiras juntas, 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui na última da quarta e pedi para vocês subirem mais 15 carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e vou fazer a última aqui com vocês. Fiz os meus 3 últimos pontos altos, vou pegar e subir 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. 1, 2, 3 e 2 de separação. Vou laçar o fio, virar o meu trabalho e começar a última carreira. No total aqui a gente vai ter que ter um total de 19 carreiras, tá? Lembrando que a primeira e a última carreira, ela tem que começar e finalizar com o intervalo vago, dessa forma aqui. Se você quiser fazer o seu trabalho maior, através desse trabalho que a gente está confeccionando aqui, que é um jogo americano. Se você quiser fazer um tapete, se você quiser fazer uma passadeira, você pode seguir o mesmo passo a passo, porém é nesse momento aqui da base que você vai aumentar o tamanho do seu tapete, aumentar o tamanho da sua passadeira, tá? Lembrando que a cada carreira, o meu ponto tem 2 centímetros, tá? Então, se você for aumentar o seu trabalho, você sempre aumenta de 2 em 2 carreiras, porque você vai começar e finalizar com esse intervalo para que o nosso bico de acabamento dê corretamente. Então, a partir da 19ª carreira, se você quiser aumentar o seu trabalho, você começa a subir de 2 em 2 carreiras, tá? Dessa forma aqui, você vai conseguir fazer o seu trabalho maior e aí você pode chegar à altura do tapete que você quer ou até de uma passadeira, tá bom? Vou finalizar aqui com vocês e aí a gente já vai cortar o fio e trocar a linha. A gente vai começar trabalhar a nossa volta. Até aqui nós trabalhamos a base do nosso jogo americano.
Mas você pode transformar esse jogo americano num tapete, você pode transformar esse jogo americano em uma passadeira também, se você quiser, só aumentando essa base. As laterais, ela fica a mesma, você só aumenta a sua base. Aumentando a sua base, você consegue tamanhos maiores. Então, essa é a nossa base. Lembrando que a nossa base aqui, eu tô fazendo na cor amarelo ouro ou mostarda, aí você fica a seu critério a cor que você vai utilizar. Eu não vou passar o tamanho da cor aqui, justamente porque eu estou trabalhando com vocês nos Estados Unidos, então aqui é outro tipo de fio, é outro tipo de cor, então não adianta eu trabalhar com vocês, falar para vocês a cor que eu estou trabalhando aqui, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Esse fio que eu estou usando aqui é semelhante ao fio número 6, pode ser 100% algodão, pode ser misto. Esse aqui é 100% algodão que eu estou trabalhando no fio número 6, tá? E aí a agulha você pode usar A4 para fazer esse tamanho que eu estou usando, ou você pode usar até a 3,5, diminuir, que aí ele vai ficar um pouco menor, tá bom? Então, fiz aqui a nossa última carreira, cheguei aqui, ó, lacei o meu fio, já vou cortar essa linha que a gente vai trocar e começar a lateral do nosso jogo americano. Peguei o fio na cor cru, eu vou prender o meu fio aqui na agulha, dando essa voltinha aqui que eu costumo dar. Seguro aqui com o meu dedinho aqui nesse fio aqui e o outro do novelo na outra mão. Aí eu vou vir aqui em qualquer um desses quadradinhos no comprimento, não na largura, no comprimento. Aqui é o comprimento da base e aqui é a largura. Você vai pegar qualquer quadradinho aqui do comprimento, vai introduzir nesse quadradinho aqui, pega o fio aqui atrás, ó, puxa para frente e prendo aqui. Se você tiver uma outra forma de prender, não tem problema, prenda do jeito que você é acostumado a prender, tá? Então esse aqui é o fio de arremate, jogo ele lá para trás, subo aqui 3 correntinhas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço meu fio dentro desse mesmo espaço aqui, vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2 pontos altos. Assim eu vou ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio e vou trabalhar sobre todos os intervalos o bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de separação, pulo esse de base, venho no intervalo aqui, ó, 3 pontos altos de novo. 1, 2, 3. Você vai fazer assim todo o comprimento da sua base até chegar aqui no último quadradinho, que é a nossa volta. 2 correntes de separação, vem aqui no próximo, ó, 3 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 2 correntes de separação, 1, 2. Aqui dentro desse último quadradinho, que é o primeiro quadradinho da nossa volta aqui, tá? Eu vou aqui dentro trabalhar 3 pontos altos, 1, 2, 3, vou fazer 2 correntes de separação, 1, 2, laço meu fio e dentro desse mesmo quadrado eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de separação, cheguei aqui, ó, vim trabalhando o comprimento, você vem e agora vai trabalhar a largura da sua base. Então, continua fazendo 3 pontos altos separado por 2 correntes, dentro dos intervalos, tá? 3 pontos altos dentro dos intervalos e 2 correntes de separação. 1, 2, 3, 2 correntes de separação. 1, 2, no próximo intervalo, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes de separação, mais 3, 1,
2, 3. Cheguei aqui na próxima volta. Esse aqui é o nosso fio de arremate. A gente já vai segurar ele aqui para arrematar ele, tá? Então, 2 correntes de separação. Chega aqui, né? No próximo espacinho da volta. Mais 3 pontos altos aqui dentro, ó. 1. 2, 3, 2 correntes de separação. Deixa eu virar minha base aqui. E aqui eu já vou prender esse ponto aqui. Esse fio que tá sobrando. E faço 3 pontos altos aqui dentro de novo. Então, os nossos bicos vão ser 3 pontos altos, 2 correntes de separação, dentro do mesmo espaço, 3 pontos altos. Todos os nossos bicos vão ser dessa forma. 3 ponto alto, 2 correntes de separação, 3 ponto alto, 2 correntes de separação e venho trabalhando os 3 ponto alto dentro de cada intervalo. Cheguei no outro bico, a mesma coisa. 3 ponto alto, 2 correntes de separação, 3 ponto alto. Vou fazer toda a volta e volto aqui para a gente continuar. Vim trabalhando todos os intervalos aqui com os 3 pontos altos separados por 2 correntes. Fiz 2 correntes de separação. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto que a gente subiu 3 correntinhas, prendo aqui na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. Laço meu fio, puxo e corto o fio. Dessa forma. Para facilitar o nosso arremate, eu seguro aqui, ó, e venho passando aqui esse fio que a gente cortou, trazendo ele até o intervalo aqui. É aqui que a gente vai começar com a outra cor. Pego o fio, agora eu vou trabalhar outra cor. No caso aqui, eu vou trabalhar com cinza, prendo o meu fio na agulha, tá? Dessa forma. Venho aqui, ó, onde a gente finalizou aqui o fio. E aqui eu já puxo e prendo com ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Tá vendo aqui, ó? Esse fio com o outro fio aqui, ó. Eu viro aqui atrás e já dou um nozinho nesses 2 fios aqui, ó. Assim vai ajudar o nosso arremate. Pra ele não soltar. Volto aqui. E aqui, já seguro aqui, prendendo todos os que eu fiz o nozinho aqui atrás, ó. E faço 2 pontos altos, prendendo tudo aqui. 1, 2 pontos altos. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu pego esses fios aqui atrás, jogo eles aqui para trás. Eu não vou usá-los mais. Deixo eles aqui e vou continuar trabalhando. 2 correntes de separação entre cada espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes de separação. No outro intervalo, 3 pontos altos. Esse jogo americano é muito fácil de fazer, muito gostoso e você consegue confeccionar rapidinho. 2 correntes de separação. Venho aqui, ó, tá vendo no último quadradinho antes do nosso bico, aqui eu vou fazer somente 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, desse jeito. Sobre cada ponto de base, 1 ponto alto. 1 no próximo, 2 no próximo, 3 pontos altos. Fiquei aqui com 5 pontos altos. Dentro desse buraquinho do nosso bico, a gente trabalha 2 pontos altos. 1, 2. Vou ficar aqui com 7 pontos altos em sequência. 2 no intervalo, 1 em cada ponto de base, 2 no próximo intervalo. Faço 2 correntes de separação e vou começar a trabalhar
a lateral, mesma coisa. 2 ponto alto dentro do intervalo do bico aqui. 1, 2. Cada ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3 ponto alto. E dentro do intervalo, 2 ponto alto. 1 e 2. Fiquei aqui também com 7 ponto alto, ó. 2 no intervalo, 1 sobre cada ponto de base, 2 no intervalo, totalizando 2, 4, 6, 7, separado por 2 correntes. Então, o nosso bico vai ser dessa forma: 7 ponto alto no comprimento, 2 correntes de separação, 7 ponto alto na largura. 2 correntes de separação e venho trabalhando sobre os intervalos, os bloquinhos de 3 ponto alto. 2, 3, 2 correntes de separação, mais 3 ponto alto. 1, 2 e 3. Vou trabalhar toda a minha volta dessa forma, tá? Venho trabalhando os bloquinhos nos intervalos com 3 pontos altos separado por 2 correntes. Cheguei aqui no bico, eu repito o bico aqui, aqui e aqui, da mesma forma que eu fiz assim. 2 pontos altos no último intervalo, 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, mais 2 dentro do intervalo do canto, fiquei com 7 pontos altos. Fiz 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro do intervalo, 1 sobre cada ponto de base, mais 2 no intervalo, ficando com o outro 7. E venho trabalhando toda a volta, e volto aqui com vocês. Vim trabalhando toda a nossa borda aqui. Cada cantinho desse daqui, para você ter um acabamento legal, você sempre vai dando uma puxadinha nesses cantinhos aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, tá? Aí, cheguei aqui, a gente vai subir a próxima carreira. Fiz 3 pontos altos dentro do último intervalinho. Vou fazer 1, 2 correntes de separação. E aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez para subir aqui, eu prendo com ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de correntinha. Dessa forma aqui. Aqui eu faço um ponto baixo dentro desse intervalo e vou subir 1, 2, 3 correntinhas aqui na altura de um ponto alto. Aí eu faço mais 2 pontos altos dentro desse mesmo intervalo, ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e venho trabalhando os meus bloquinhos de 3 pontos altos sobre cada intervalo desse e separo com 2 correntinhas. Duas correntes de separação no próximo intervalo. Aqui, ó, a gente chegou já no penúltimo quadradinho antes do bico aqui, tá vendo? Vamos fazer aqui dentro 3 pontos altos, ó, nesse último aqui. 1, 2 e 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação, 1, 2, e vou pular os 2 primeiros de base, ó. Esse primeiro, esse segundo, e nesse terceiro aqui eu vou fazer uma sequência de 1 ponto alto para cada ponto de base, ficando com um total de 5 pontos altos.
dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Aqui dentro desse quadradinho do nosso bico, 2 pontos altos. 1. E 2 pontos altos. Opa. Dois pontos altos. Vou fazer 1 a 2 correntes de separação dentro desse mesmo intervalo aqui, 2 pontos altos, porque aí a gente já virou o trabalho e vamos trabalhar a nossa largura. 2 pontos altos. E sobre cada ponto de base aqui, eu trabalho 5 pontos altos. 1 ponto alto no primeiro ponto de base, 2 pontos altos no segundo, o terceiro um ponto alto, o quarto um ponto alto e o quinto um ponto alto. Dessa forma, ficando com 7 pontos altos também. Então, os 2 primeiros aqui vai ficar livre e os 2 últimos aqui vão ficar livre. A gente vai trabalhar 7 pontos altos e separa com 2 correntes aqui no bico. Aí a gente vem trabalhando 2 correntes de separação e 1 ponto alto, 3 pontos altos dentro de cada intervalinho novamente. 1 ponto alto, 2 pontos altos dentro do intervalo e mais 1 ponto alto ficando com 3. 2 correntes de separação, no outro intervalo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de separação, no próximo intervalo, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de separação. Cheguei aqui no último bloquinho da curva, novamente. Tanto no comprimento quanto na largura. Chegou no último quadradinho, você começa a fazer o seu bico com 2 pontos altos dentro do quadradinho. 1, 2 e 3, perdão. 3 pontos altos dentro do último quadradinho. 2 correntes de separação, pulo os 2 primeiros de base e venho no terceiro e 5 pontos altos, 1 para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui dentro do intervalo, mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei aqui com a lateral de 7 pontos altos, ó. 2 pulei de base, fiz 7 pontos altos. E vou fazer a outra lateral, 2 correntes de separação. Viro aqui meu trabalho e vou continuar outra lateral. Com mais 7 pontos altos. 2 dentro do intervalo. 1, 2, 1 sobre cada ponto de base, ficando com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai me sobrar 2 pontos de base. Então, vai sempre sobrar os 2 primeiros e os 2 últimos. E venho trabalhando a sequência. Vou fazer essa carreira. Vou fazer mais uma carreira, ficando com 3 carreiras no cinza, da mesma forma. E eu volto aqui para a gente continuar o trabalho. Então, você vai subir essa carreira, mais essa e mais uma. E eu volto pra gente continuar. Ó, a gente tá fazendo essa carreira aqui agora. Então, vou fazer 1, 2, 3. Então, fiz 2, vou fazer mais uma. Volto pra gente mudar o tom da linha.
Vim trabalhando as 3 carreiras no tom de cinza. Eu cheguei aqui, ó, fiz 2 correntes de separação. Vou prender aqui na terceira correntinha que a gente fez para subir com ponto baixíssimo. Vou laçar o meu fio e vou cortar dessa forma. Vou caminhar aqui, ó, nos 3 próximos pontos altos até o intervalo, esse fio que tá sobrando, pra gente poder arrematar ele aqui, dessa forma. Agora eu vou usar o meu barbante na cor amarelo novamente. Vou dar uma laçada aqui, prendendo meu fio na agulha. E aqui onde a gente finalizou, a gente introduz, faz um ponto baixo. E sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3, para dar altura de um ponto alto. Viro meu fio aqui, dou um nozinho aqui, para ajudar no nosso arremate, para não soltar. E trabalho aqui novamente, 2 pontos altos dentro desse intervalo, ó, prendendo todos os fios junto, já ajudando no nosso arremate. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Pego esses fios aqui já para trás, que eu não vou usar mais, e continuo fazendo a carreira. 2 correntes de separação, dentro do próximo intervalo, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes de separação. Cheguei aqui no último intervalinho antes do bico, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes de separação, venho aqui, pulo 2 de base, venho no próximo e faço 5 pontos altos, sendo 1 ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma. Dentro do intervalinho aqui do nosso bico, 2 pontos altos. Fiquei aqui com total de 7 pontos altos. Em uma lateral. Faço 2 correntes de separação, viro o meu trabalho aqui e venho trabalhando mais 7 pontos altos. Sendo 2 dentro do intervalo de ponto do bico, 1, 2 e 5 pontos altos, 1 para cada ponto de base, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7. Sobrou 2. Faço 2 correntes de separação. Então, essa carreira, a gente repetiu a carreira da parte de baixo. Só que dessa vez a gente fez da cor amarela. Eu vou seguir trabalhando a mesma carreira uma vez na amarela, vou trocar o meu fio pela cru, novamente vou fazer mais uma carreira e mais uma na amarela. Então eu vou subir amarela, cru e amarela e volto com vocês para a gente fazer o nosso bico de acabamento. Então aqui são carreiras de repetição. A gente vai estar trabalhando agora essa carreira aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. A gente está trabalhando essa carreira aqui, que no caso aqui é a rosa, que é essa amarela. Depois eu vou fazer mais uma na cru, mais uma na amarela e volto para a gente fazer esse bico de acabamento aqui, para a gente poder finalizar a nossa peça. Então aqui são carreiras de repetição. Vim trabalhando então as bordas que eu falei para vocês, troquei a linha, fiz uma na amarela, uma na cru e a penúltima na amarela novamente. Agora nós vamos trabalhar
o nosso bico de acabamento. Fiz aqui o último bloquinho de 3 ponto alto, fiz 2 correntes de separação. Vou vir aqui na terceira correntinha para subir aqui que a gente fez e vou fechar com ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de correntinhas. Caminho 1, 2, 3. Aqui dentro desse intervalo aqui, eu vou fazer um ponto baixo, assim. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou laçar o meu fio. Dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Venho direto no próximo intervalo, prendo com ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4 correntes, laço meu fio dentro do intervalo. 2 pontos altos, 1, 2, venho direto no próximo intervalo e faço um ponto baixo. Novamente, subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio dentro do intervalo, eu faço mais 2 pontos altos, 1, 2. Chegamos aqui no nosso primeiro bico da lateral. Depois de ter feito os 2 pontos altos do último intervalo, você vai vir e vai contar 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. No quarto ponto alto, você vai prender e fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou laçar o meu fio. Dentro desse mesmo lugarzinho que você prendeu um ponto baixo, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Sem laçar o fio, eu venho direto nesse buraquinho aqui do nosso canto, prendo e faço um ponto baixo. Subo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o meu fio. Venho dentro desse intervalo e trabalho 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Dentro desse mesmo espaço aqui, eu prendo com ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio. Dentro desse mesmo espaço, eu faço 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Dessa forma. Vou contar 1 ponto de base, 2, 3 e no quarto eu prendo com ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio. Dentro do mesmo espaço que você prendeu com ponto baixo, você faz um ponto alto e mais um ponto alto. Venho aqui nesse intervalo já seguinte e prendo com ponto baixo. Dessa forma ficou o nosso canto. Dentro desse espaço do nosso canto, a gente fez um lequezinho de 3 pontos altos, tá? Então, nós fizemos um ponto baixo aqui dentro, subi 4 correntinhas, fiz um ponto alto, subi, fiz mais um ponto alto e prendi com ponto baixo. Subi mais 4 correntinhas, vim no mesmo espaço, fiz um ponto alto, mais um ponto alto, pulei 3 de base e prendi o quarto com ponto baixo. Fiz 4 correntinhas, no mesmo espaço eu prendi 2 pontos altos. E vim no próximo espaço e prendi com ponto baixo.
Então esse é o nosso canto. Nos 4 cantos vai ser trabalhado dessa forma. Todo o comprimento da peça e a largura da peça, em cada quadradinho de intervalo, a gente vai trabalhar dessa forma. Um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas para subir. Pode fazer 5, Ju? Pode fazer se você quiser. Laço o fio, venho dentro desse mesmo espaço e faço 2 pontos altos. 1, 2. Posso fazer 3 pontos altos, Ju? Pode também, tá? Fica a seu critério. Sem laçar o fio, venho no próximo espaço, prendo com ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio, venho dentro do mesmo espaço, 1 ponto alto e mais um ponto alto. Sem laçar o fio, venho no próximo intervalo, 1 ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma toda a minha peça e volto aqui com vocês para fechar e finalizar nossa peça. Olha o bico de acabamento, muito simples, muito fácil de fazer e fica super delicado. Cheguei aqui no final do último quadradinho, fiz as 4 correntinhas para subir, 2 pontos altos dentro do quadradinho, e aí eu vou vir aqui, ó, para fechar nesse ponto baixo que a gente começou aqui, ó. Aqui eu prendo com ponto baixíssimo. Laço meu fio e corto meu fio dessa forma. E aí a gente finalizou nossa peça. Vocês vão trabalhar o arremate na parte de trás, tirando todos esses fios. E a nossa peça tá finalizada nessa opção aqui que eu fiz para vocês, ó. Vocês esticam bem assim, ó, as bordinhas para tirar uma foto bem bonita. E aí fica a sua peça dessa forma. Fiz aqui nessa tonalidade de amarelo, cinza e cru. Tem essa opção aqui também no rosa, cinza e cru. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se você fizer essa peça, gostar do trabalho, você comente, compartilha, curte, se inscreva aqui, segue a gente aqui para a gente conseguir, toda vez que a gente postar vídeos, você ser informado e ficar por dentro de todas as nossas videoaulas gratuitas aqui para vocês. Um super beijo e até a próxima aula.